Então, eu te pergunto qual que é o cenário que a gente está encontrando agora, como é que a população está enxergando isso também, o clima, né, da população em relação às disputas eleitorais. Gabi, dos 13 candidatos e candidatas hoje inscritas, só 2 pessoas têm chance real. O próprio Nicolás Maduro, pelo PSUV, o partido de governo, e o governador do estado de Zulia, Manuel Rosales, que é um antigo membro da direita, ele era adepto, né, da Ação Democrática, ele apoiou o golpe de 2002, esteve no exílio, esteve preso, mas vejam só, como é possível que um ex-opositor seja governador de um estado importantíssimo como Zulia, que detém uma parte da renda petroleira do país? Então, a Venezuela tem um autoritarismo? Tem, mas ela não é uma ditadura. Do contrário, um governo por direita não poderia exercer. Seria impossível. Ninguém ia liberar o poder, por exemplo, de uma ditadura no Brasil e a oposição governa São Paulo. É mais ou menos isso. É inviável. Então, hoje, se por algum acaso Rosales chega a ganhar as eleições, o que não é provável, aí a Venezuela teria uma reorientação de subordinação aos Estados Unidos, de entreguismo total, feito o governo Milei, muito parecido. A população, conversando com venezuelanos que, em geral, se posicionam como chavistas, ou quando fala chavista hoje na Venezuela, está à esquerda do governo Maduro. As pessoas estão muito céticas. O venezuelano, em média, ele tem uma certa ojeriza ao período do auge do bloqueio econômico, porque realmente houve o empobrecimento da população. O venezuelano médio tem horror à tal da guarimba, que é a rebelião da direita com atos violentos, o que acarreta mais repressão e gera morte da juventude, manipulada por políticos oligarcas, políticos da estatura, por exemplo, de um Arthur Lira, versão venezuelana, para a gente mais ou menos entender o que a gente está falando de oligarca, tá? E, por fim, há um certo desconforto porque a Venezuela achou um caminho de desenvolvimento e esse caminho de desenvolvimento está criando uma espécie de clientela empresarial associada ao Estado, mas o salário mínimo está muito baixo, a infraestrutura é muito baixa, não há tanta confiabilidade no serviço público e há um privilégio interno para os profissionais militares. A pessoa que tem mais poder na Venezuela depois de Maduro é o general Vladimir Padrino. E graças a esse general e a seus oficiais de confiança que não houve um golpe de Estado em 2019, por exemplo. Então, há uma relação de dependência com as Forças Armadas, que por um lado são nacionalistas e por outro defendem seus interesses corporativos. Hoje a Venezuela está num labirinto, eu diria. Esse quibo que equivale a metade do território da Guiana, que é a antiga Guiana inglesa. Sejamos francos. Aquele território era venezuelano. Sejamos mais francos ainda. É quase impossível reconstituir um território depois de 100 anos. Então, seria talvez uma forma de pressionar o vizinho mais fraco para buscar algum acordo de desenvolvimento econômico na Amazônia venezuelana ou de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. O que o Brasil, a sociedade brasileira vê com olhos muito preocupados com isso, porque as condições dos biomas amazônicos podem ser atingidas na foz do Rio Amazonas, mas a Venezuela vai explorar petróleo ali e o Brasil seria uma parceria estratégica, como foi no primeiro, segundo governo Lula e no primeiro governo Dilma. Por isso que eu te coloco, em Maduro permanecendo no poder, 2 ou 3 projetos de cooperação e superam qualquer incomodação diplomática, eu diria. Com a Colômbia de Gustavo Petro, é a mesma situação. Há uma enorme colônia colombiana na Venezuela, em Caracas, na Grande Caracas em especial, que são fruto da guerra civil e da guerra do narco na Colômbia. Para botar um termo mais ou menos, um período histórico mais ou menos avançado, de 1964 a 2017, por aí. 3 milhões e algo de colombianos vivendo, boa parte deles sem documentos até o Chávez chegar ao poder na Grande Caracas. O inverso também é verdadeiro. E tem zonas de fronteira que são zonas quase de livre fluxo, onde, com o bloqueio econômico, se criam quase moedas, como joias, ouro, pedras preciosas, etc. Então,
Gustavo Petro, por mais que ele critique, ele tem uma liderança também no continente para criticar algum gesto autoritário de Maduro, jamais vai abandonar a boa relação com a Venezuela, porque é de interesse mútuo, até interesse estratégico, eu diria. Por fim, os Estados Unidos, e eu posso colocar também a Grã-Bretanha ou a Inglaterra. E aí vem o interesse da Guiana de novo. A Inglaterra roubou $1 bilhão em barras de ouro depositadas em banco inglês na época do Juan Guaidó e aquela celeuma toda de um presidente não eleito no alto exílio ou qualquer coisa parecida. Os Estados Unidos roubaram uma subsidiária da PDVSA, da Petrobras venezuelana, que é a Citigo, que é uma empresa de postos de combustível com muita capacidade instalada em alguns estados americanos. Foram roubadas pela justiça desses países e colocados seus ativos e seus depósitos a serviço da oposição venezuelana. Gabi, sinceramente, se isso não é pirataria, não sei o que é. Então, não existe nenhuma condição de retomada de relações entre Estados Unidos e Venezuela, Grã-Bretanha e Venezuela, se não for resolvido o problema do roubo de ativos. Tudo o resto é jogar para a plateia interna, jogar para a política doméstica. Inclusive, só um parênteses aqui, mas até os Estados Unidos, imagina, eu que peço desculpas, mas só para não perder também, como a gente está falando dos Estados Unidos, voltaram a impor sanções, né? A Venezuela, depois dessa pena, a opositora Maria Corina, né? Também houve essa questão agora, no dia 30 de janeiro. Verdade. Sempre que me perguntam de Venezuela, não era um caso Unicef, tá? Então, voltar um pouco no tempo. Estava mais ativo na docência, falava para alguns meios hegemônicos, especialmente do sul do país. Gabi, tá todo mundo mentindo. Omitir uma informação estratégica é mentir. A economia venezuelana, ela tem suas fragilidades. A Venezuela, no auge do governo Chávez, ainda não era autossuficiente na produção de alimentos. Ou seja, não produzia toda a comida que precisava. Mas daí a falar que a pobreza na Venezuela é por uma incapacidade do governo Maduro, não é verdade. O empobrecimento da Venezuela se dá pelo bloqueio e sanção econômica. E a dificuldade em negociar, muitas vezes, o seu ativo mais importante, que é o fruto da indústria petrolífera. Eu vou repetir, a Venezuela foi roubada numa subsidiária da sua empresa petrolífera e nos seus depósitos em ouro na Inglaterra. Agora, quanto mais os Estados Unidos sanciona, mais forte fica o governo Maduro internamente, mais aguerrida fica a parcela militar que cogoverna com Maduro e mais próximo do eixo econômico eurasiático, traduzindo nas relações econômicas com China, Rússia e até mesmo o Irã, a Venezuela se posiciona como se fosse uma expressão ampliada do BRICS, que é o grande sonho da Venezuela, né? Ou a OPEP, OPEP+, BRICS, mais. Então, Washington, ele é o grande responsável pelo empobrecimento e pelo desespero, eu diria, da economia venezuelana, que agora vai ter que rumar para um desenvolvimento que não passa pelo Ocidente, porque o Ocidente não é confiável.